Vem cá, tem uma surpresa pra tu. Peraí, calma. Vou botar tu aqui na frente. Vira aqui. Hoje eu tô praticamente que me forçando a gravar esse vídeo porque eu tô num processo de bloqueio criativo, mas estou aqui me obrigando a pelo menos desbloquear um pouco disso. Já tem praticamente alguns meses assim que eu não tô muito ativa fazendo artes para divulgar. Eu venho fazendo em determinados momentos assim da vida, principalmente quando eu voltei também para o CLT, muita coisa para administrar, né, em relação a tempo, casa, filhos, relacionamentos em geral e cuidar de mim mesma. Apesar de que quando eu tô criando arte, eu tô consequentemente cuidando de mim, mas muitas coisas me fez me afastar um pouco da arte e ainda assim sempre pensando nela diariamente, porque a arte nunca sai daqui da minha mente. Eu sempre estou pensando em alguma coisa para criar, algum projeto para colocar para frente, para tirar da gaveta. E eu tenho uma história para contar para vocês sobre essa arte que eu vou fazer hoje, que já é um projeto que está comigo há meses, há mais de um ano praticamente, e eu perpassava em minhas reflexões de como fazer essa arte, como finalizar esse projeto, apesar de que é uma coisa simples que eu quero fazer, mas eu sempre ficava empurrando com a barriga porque tem alguns projetos meus de arte que eu fico com receio de dar início, de como começar, de como colocar a primeira ação naquele projeto. Passaram-se mais de um ano, praticamente, e eu vou colocar em prática hoje, o porquê vocês vão saber já já. Mas esse quadro aqui, eu achei ele na rua. É um quadro bem simplesinho, ele não tá nem com a moldura mais, só tá com a parte de trás aqui. Ele veio com essa foto, que quando eu achei tava do lado do container de lixo. Eu achei tão linda, e eu amo foto preta e branca, e eu também faço colagem, né, então quando eu bati o olho nessa foto eu achei maravilhosa e trouxe para casa, pensando em fazer uma arte, uma mistura de colagem com algum outro tipo de técnica de arte e conectando também com o processo da minha vida que eu estava passando naquele momento. Eu sempre falava para o meu filho sobre as ideias que eu queria ter para fazer com essa foto aqui. Coloquei até no meu sketchbook, escrevi todas as ideias que vinha na mente, assim, os insights que eu estava tendo, as canalizações, sobre como eu queria fazer, né, essa arte. E por conta do bloqueio criativo que eu estava tendo, eu acabei não fazendo. Mas aí eu coloquei uma meta, por quê? O meu filho veio demonstrando curiosidade em ver o processo criativo e a finalização desse projeto. E conectando com a viagem dele, porque eu tô de férias do meu trabalho no momento e ele tá de férias da escola, que é as férias de verão aqui. Ele viajou, foi visitar a nossa família e antes dele viajar, ele falou assim pra mim: "Mas mãe, eu já vou viajar e a senhora não terminou, não fez a arte, né? Que eu quero muito ver", e isso tocou meu coração. E nessa conversa que a gente teve, eu falei pra ele: "Olha, filho, é verdade, já tem um tempo que eu sempre converso contigo sobre a ideia de fazer essa arte e tal, mas eu nunca coloco pra frente. São processos meus que eu tô vivenciando, mas eu prometo." Eu sei que tem coisas que a gente não tem que prometer na vida, mas quando eu prometo alguma coisa, eu busco cumprir o que eu tô prometendo. E quando eu não consigo dar conta, eu dou satisfação, né? Eu falei pra ele: "Filho, eu vou me esforçar porque eu também tô de férias, tô com mais tempo. Eu vou fazer essa arte e quando você voltar, essa arte vai estar pronta e você vai ver." Falta uma semana para eu voltar a trabalhar, para terminar minhas férias. E eu tô procurando tempo também, porque até nas minhas férias tem sempre um negocinho para fazer, né? E minha filha, ela passou uns dias também com a gente em casa e agora ela voltou para creche.
E eu tô com um tempinho, assim, durante o dia, né, sem ela, sem interrupções de crianças e tal, pra poder focar só na arte e eu não ficar meio que mais bloqueada do que eu já tô meio assim, né? Talvez os portais vão se abrir quando eu começar a realmente colocar na prática já o início dessa arte, dessa produção. E na medida que eu vou criando a arte, surgem outros insights, que aí eu vou modificando a arte e ela tem uma finalização um pouco diferente do que eu planejei. A base da arte que eu quero colocar vai ser essa moldura aqui. Eu acho que ela é um pouquinho maior que um tamanho de A3, é um pouquinho maior. Eu quero colocar a base da foto aqui e ao redor eu quero fazer algumas coisas para preencher e dar complemento à conexão da arte que eu quero fazer. Essa moldura aqui, ela já foi uma moldura minha, ela não veio do lixo, mas ela ia pro lixo. E como ela ainda tá intacta, ela só tá sem o vidro. Por quê? Porque na época eu comprei essa moldura para colocar essa arte aqui, que é uma arte egípcia. Ela foi feita num papiro original mesmo, do Egito. Foi feita por esse artista aqui. Essa arte aqui foi um presente de um amigo. Quando eu vim conhecer a Suíça pela primeira vez, a gente se conheceu. E ele já foi pro Egito algumas vezes e quando eu fui visitar a casa dele, ele me trouxe um envelope assim que tinha umas 5 artes nessa ideia feita no papiro e ele pediu para eu escolher. E como eu amo muito a arte egípcia, a cultura egípcia, toda a história, né, do Egito Negro e tudo mais, e os deuses egípcios, eu amo muito essa ideia meio mística, misturada com Egito e cultura egípcia e várias coisas do tipo. Primeiramente que eu fiquei encantada, eu nem esperava por isso, né? E aí quando eu vi a Nefertiti, meu Deus, eu quero a Nefertiti. Aí ele me deu, fui em busca de uma moldura, né, que coubesse e que tivesse um pouquinho mais de espaço nas laterais para dar esse complemento assim dela. Só que teve um dia que esse quadro caiu no chão e o vidro se espatifou todinho. Aí eu, poxa, não acredito. Até hoje eu não encontrei outra moldura para essa arte, mas ela tá aqui esperando uma outra moldura para ela voltar para a parede. Guardo com muito carinho, principalmente porque é uma arte, né? Ela é uma arte feita por um artista do Egito e ela foi feita num papiro. Eu nunca tinha visto um papiro de verdade na minha frente, assim, né? Pessoalmente. Que inclusive é muito bonito, viu? Assim, a textura. Como é que é feito. Muito lindo mesmo. Daí, para eu não jogar fora essa moldura, eu vou reaproveitar ela e fazer a arte aqui dentro. Como eu vi que tem muito espaço ali sobrando ainda, eu vou pensar, vou ver se eu acho aqui, dentro desses livros que eu achei no lixo, se eu acho alguma imagem que dê para preencher ali a lateral da foto. Ver se eu encontro alguma coisa que conecte bem ali com o que eu quero fazer. Gosto muito de colocar assim nas minhas colagens uma mistura de natureza, ancestralidade, espiritualidade em geral. Mas sempre tem que ter umas plantinhas assim, ou algum animal de poder, animal que eu me conecte naquele momento. Achei uma papoula aqui, vou separar ela para ver se ela se encaixa bem ali. Que ela tá meio assim, como se estivesse pro lado. Acho que ela pode se conectar. Achei essa arara aqui, ó. Como ela é fininha, ela cabe bem ali na lateral. Tá vendo? É como eu falei, às vezes na arte eu planejo uma coisa e acaba saindo outras.
já fiz um esboço aqui, eu ainda não colei as partes que eu vou fazer de colagem, porque eu prefiro primeiro montar, fazer todo o esboço para ter uma ideia de como vai ficar, para por último colar direitinho e depois fazer a pintura para não fazer nada errado. Então eu faço toda a medida. Aqui, quando eu tive a ideia, eu fiquei muito na dúvida se eu colocaria o círculo ou não, mas eu acho que vai caber bem aqui o círculo. Eu quero fazer um círculo amarelo, uma pintura amarela para representar o sol e para dar um contraste mais de vida, de cor aqui junto com tudo que eu vou fazer, né? Para ter uma paleta de cores harmônica, mas também um pouco quente também, porque a foto já é preta e branca. Então, para dar aquele contraste mais de cor conectado aqui com a foto. Esse esboço aqui que eu fiz desse lado da cabeça dele, uma espada de Ogum, que eu gosto muito de fazer a pintura dessa planta, Sansevieria, e do lado dela eu fiz a espada de Ansan, mais conhecida como a espada de São Jorge também e a espada de Santa Bárbara, né? Mas fazendo essa conexão do feminino com o masculino também, para fazer essa junção dessa energia centralizado com o sol, né? Então eu fiz esse esboço bem fraquinho e eu tô com receio porque eu pensei em fazer no estilo de colagem, né? Fazer a pintura separada no papel, primeiro fazer o círculo e depois esperar secar, colar e por cima fazer a outra pintura, né, no papel separado da espada de São Jorge. Mas aqui eu vou fazer tudo nessa plataforma só. E aí eu tô com receio porque tem esses vazamentos aqui, aí eu vou ter que pintar com muito cuidado o amarelo para não misturar com a pintura da planta, né? Pensei muitas vezes em como fazer essa parte aqui, porque também é como se fosse uma parte principal, né? Que vai ficar aqui bem no centro da arte, mas vai ficar dessa forma. Nossa arquitetura, nossa caminhadora. Deus sabe a minha confissão. Quem poderá fazer aquele amor dourado que sonha já de outras vidas? Lua da mistério. A vida, coisa castiça, coisa tão bonita, coisa tão faceira. Convivi bonito com minha esquisitice. Eu que vinha de outras terras. Na memória sua imagem, não sei dizer, uma onda que bateu na praia. E eu que das milhões, todos iguais. Mistério sempre de pintar por aí. Andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu vou ler e você vai ouvir.
coloquei a pintura aqui da plantinha e do sol. E depois pensar como finalizar ali ao redor, né? Aqui por cima. Eu tô com as ideias aqui pra poder preencher aquele espaço ali. Mas vamos vendo. Agora eu vou organizar um pouco a bagunça, que tá uma bagunça aqui, viu? Aqui também, ó. Bagunça infinita. Vou amar a Zaya, sonhei. Zaya. Bom, primeira etapa da arte já foi feita. No instante ela ficou seca. Assim fica meio sem sentido, né, de entender por que tem esses espaços e tal, mas na medida que eu for progredindo aqui, as coisas começam a fazer mais sentido, né? Eu fui procurar cola, porque geralmente eu gosto de colar as imagens para colagem com cola branca líquida. Só que eu procurei e não achei. E a cola que eu tinha já estava realmente acabando. Eu esqueci de comprar mais. E aí eu vou fazer uma gambiarra. Eu vou fazer uma mistura dessa cola bastão aqui, que ela é boa, mas eu prefiro a cola líquida, porque ela dá uma segurada melhor. E vou misturar também com essa daqui, que é uma cola mais transparente. Ela é multiuso, assim, dá para usar para colar vários tipos de superfície. E geralmente eu não gosto de usar ela para colar as imagens da colagem, porque ela é muito pegajosa, assim, mais do que a cola branca é, né? Tô numa dúvida danada, assim, sobre o sol, porque a marca que eu fiz... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quando eu passei o compasso para fazer o círculo, eu passei muito forte e esqueci de apagar um pouco a marca, que é importante, né? Para deixar a marca bem clarinha para poder passar a tinta, só que eu esqueci. Quando eu passei a tinta amarela, ainda dá pra ver um pouquinho a marca do lápis. Daí eu tô pensando numa coisa aqui pra fazer no final, pra poder esconder mais essa linha. Eita, aqui eu tô numa dúvida aqui, porque são tantas ideias que eu quero colocar tudo dentro da arte, mas não dá. Tem que ter espaços de respiros, porque senão, menina, a pessoa quer preencher tudo. Eu tô vendo alguma dessas daqui de plantinhas que eu achei pra poder colocar por trás da arara, pra poder preencher um pouquinho a parte do lado direito. E eu tô com um pensamento aqui de um negócio que eu quero preencher, assim, ó. Deixa eu explicar. Essa tirinha aqui foi de uma peça de upcycling que eu fiz, que esse tecido aqui, ele foi de um macacão de uma tia minha, que já está em outra dimensão, que eu tenho um carinho muito grande por ela e sempre terei. E ela tinha um estilo inefável, assim, como pessoa, como ser, como forma de se vestir. Eu amava muito o estilo dela. Teve uma época que ela doou umas roupas dela pra mim e tal, e me deu esse macacão. Eu amava usar esse macacão, só que quando eu vim morar aqui na Suíça, que eu fui colocar o macacão pra lavar, eu não sabia sobre essas coisas de temperatura, que tinha que se colocar as roupas pra lavar. E aí o macacão deu uma encolhida e não deu pra usar mais ele. E foi a partir daí que eu decidi fazer um upcycling, separar, né, cortar o macacão ao meio para fazer uma blusa e uma calça. E quando eu fiz essa blusa, na borda, na ponta da blusa, eu decidi fazer esse crochê, que ele tá todo amassadinho. E depois de um tempo eu desfiz dessa blusa, usei o tecido da blusa para fazer outras coisas. Eu usei para fazer, por exemplo, fuxiquinho, que eu amo fazer também arte com fuxico. Eu usei ele para poder usar essa estampa para outras coisas que eu fosse criar. E guardei essa parte do babado aqui para reusar para outra coisa. Então eu tô pensando em usar nessa arte, mas eu tô pensando como e aonde. E eu tenho que passar um ferro, porque ele tá todo amassadinho, tá vendo?
para ele ficar mais esticadinho, porque eu quero usar uns búzios aqui na ponta para os búzios ficarem pendurados. Eu amo muito usar búzios nas peças de crochê, por exemplo, que eu uso, e eu tô pensando em usar nessa arte aqui para poder fazer uma mistura de várias técnicas e ficar uma arte plástica da forma que eu quero. Mas eu fico meio que insegura assim de dar o passo para criar. Então eu tô pensando primeiro aqui, para finalizar a parte de colagem, decidir qual plantinha que eu vou colocar aqui na lateral. E eu amo esse estilo, como se tivesse realmente pintado com... Lembra muito pintura aquarela e lembra também pintura com lápis de madeira, lápis de cor. Vai levar um tempo, não sei se eu consigo terminar tudo hoje não. Sem pressa, sem pressa. Porque arte é isso, leva tempo, né? Principalmente arte tradicional, arte manual, que você usa tinta, usa outros tipos de materiais para fazer a sua obra, né? Mas eu tô curtindo, aproveitando muito, ouvindo umas músicas aqui enquanto eu faço, para canalizar as energias, as emoções. Half of my life has passed me by, and everything is different now. Rest assured, everything is different now. I'm falling down now, wanna watch the ground cover up my mouth, but it's all the fucking same. How do I refrain from killing in the name of slaying doubts, round and round and round? I know that. Tudo que eu faço na minha arte eu tento fazer o mais bem feito possível, dentro da minha capacidade de fazer e energia do momento. E como faz muito tempo que eu não faço uma arte manual, eu quero fazer o melhor que eu posso dentro dessa arte, principalmente também na parte da colagem, que eu sei que para mim, a experiência que eu tenho, ficaria melhor com a cola branca, que não é essa. E antes de fazer o processo de colagem mesmo, literalmente, eu quero fazer outras coisas antes dela. Aqui ao redor do sol, como eu falei para vocês, né, que eu queria fazer um negócio para poder esconder essa marca aqui do grafite. Eu tô com duas formas de ideia aqui que eu quero pintar ao redor do sol. Eu quero colocar uma linha alaranjada para dar uma escurecida só um pouquinho aqui ao redor do sol e poder dar esse contraste ao mesmo tempo que esconde um pouquinho essa linha. Só que aí eu tô na dúvida de com que material fazer. Eu não quero fazer com tinta. Eu tô pensando em fazer ou com lápis de cor de madeira, que eu tenho aqui, ou com giz pastel oleoso. Eu espero que não dê merda, mas eu vou arriscar com giz pastel oleoso. O pastel oleoso que eu uso é esse aqui, não tem uma marca específica porque eu comprei na Temu, pela China mesmo, porque eu queria experimentar como é que seria, né, usar esse material, que eu tinha muita curiosidade e tava com pouco dinheiro, comprei o que o dinheiro deu, usei algumas vezes já ele, tô gostando muito, não dá pra entender quase nada. Mas ele vem com 48 cores e já é uma quantidade muito boa para se trabalhar aí em várias paletas de cores. Half of my life has passed me by, and everything is different now. Rest assured, left is right and up is down, black is white and lost is found. I know myself, I'll just leave it on the shelf. Não consegui gravar tudo, mas ficou nessa ideia aqui. Eu achei que ficou melhor do que estava antes. Para dar uma secada no pastel oleoso, porque ele tem muita facilidade de você moldar ele, porque ele não seca totalmente. Ele é realmente bem macio. Eu vou usar esse fixador aqui, é dessa marca Marabu. Pass me by, everything is different now.
outro dia, já levei minha filha na pediatra, já fiz feira, organizei coisa de casa e minha cabeça não para de pensar para continuar a arte, né? Aproveitei e passei numa loja, comprei cola branca, não achei do tubo maior, só achei desses tubinhos aqui, então peguei logo duas, apesar de que elas duram muito. Mas é bom que já tem para mais coisas, para se caso as crianças precisarem por conta da escola, coisas desse tipo também. Eu vou passar agora o ferro daqueles negocinhos de crochê que eu fiz, da tiarinha, para deixar tudo organizadinho e aplicar os búzios na ponta deles, para depois no final começar a aplicar tudo. Ontem eu terminei de conectar os búzios aqui nas pontas do crochê, medi, né, junto com aqui a cabeça dos dois. E aí no final eu vou colar com cola quente, porque como aqui é tecido, né, essas colas assim, cola branca, não segura muito bem. Então a cola quente é a mais forte que eu tenho aqui, que vai funcionar. Mas agora eu vou começar a colar as imagens. Já fiz a colagem aqui da imagem, dessa parte aqui da plantinha. Foi um pouquinho desafiador porque eu nunca fiz uma colagem com uma imagem um pouco grande. Eu acredito que essa foi a maior peça assim para colagem que eu já fiz numa superfície de MDF, que foi diferente para mim, porque eu coloquei bastante cola e quando eu coloquei a imagem que eu fiquei esticando para ela poder colar, tiveram algumas partes que começaram a se descolar, como se o MDF sugasse bastante a cola e eu tinha que passar bem mais cola. Então eu coloquei mais cola aqui, principalmente nas superfícies, nas bordas aqui que começaram a soltar um pouquinho, e fiquei um tempo apertando para poder fixar bem a imagem e a borda, né? Eu vou ficar observando aqui enquanto eu tô fazendo as outras partes para ver se alguma parte aqui vai descolar. Eu tô pensando o que fazer aqui nessa parte, que tá um pouco vazio. Queria colocar alguma coisa que não fosse demais também para não preencher, porque aqui já tem muita informação. Que pra mim tá equilibrado, tá em harmonia, mas eu quero colocar alguma coisa aqui e eu pensei em colocar
uma página rasgada aqui na lateral. Vou fazer uns testes aqui, peguei um livro velho que tenha essa página assim mais antiga, uma cor mais, um pouco mais amarelada, não tão branca. A colagem da folha do livro foi bem mais prático, bem mais fácil. Eu acredito que é porque a página do livro é bem mais fina. Vou dar uma esquentada aqui na cola quente. Tem uma pistolinha aqui. Vou esperar dar uma esquentada para poder fazer essa colagem. Tô um pouquinho nervosinha, porque eu não sei como é que vai fluir. Mas tá indo, tá indo. Enquanto a cola tá dando uma esquentada ali, eu pensei numa coisa aqui para colocar no terceiro olho deles, porque quando eu faço colagem digital, que eu gosto de fazer também no Procreate, eu gosto muito quando eu coloco imagens de pessoas, eu coloco geralmente no terceiro olho um brilho, como se fosse uma luzinha assim saindo, para representar essa ideia, essa imagem do terceiro olho tá atento, aberto, como um sinal de mensagem, como um sinal de canalização, como um sinal de transcendência e como um sinal de brilho através do terceiro olho também. E eu pensei na possibilidade de colocar nessa aqui também, usando esses brilhinhos que eu tenho aqui, umas pedrinhas de cristal que eu tenho por aqui. Eu vou colocar com essa cola aqui, que eu acredito que essa cola vai segurar bem, porque eu tenho isso aqui há muito tempo, mas eu uso pouquíssimas vezes. Então eu acredito que vai ser uma ideia legal de colocar aqui no terceiro olho deles. Eu pensei que eu tivesse gravado o momento que eu coloquei aqui, ó, a tiara com a cola quente. A câmera tava aqui e eu pensei que eu tinha apertado play, mas quando eu fui parar o vídeo, quando eu terminei, eu vi que eu não tinha dado play. Mas enfim, tá aqui. Eu usei a cola quente, que tá aqui, ó. Cola quente. Eu ainda preciso de um tempo para poder observar cada detalhe. Sempre tem uma coisinha que eu quero colocar, mas eu acho que é o limite. Acho que eu cheguei na finalização mesmo da arte, porque toda vez que eu terminava eu via que precisava colocar mais alguma coisa, mas ultrapassou as expectativas do que eu planejei para o projeto e eu tô muito feliz em ter concluído dessa forma que ficou. Eu não tenho nem palavras para descrever, eu vou deixar com vocês aí nos comentários, quem chega por aqui, quem chegou até aqui, porque o vídeo ficou realmente bem longo, da forma que eu gosto, da forma que transparece mais a realidade sem pressa, feito com amor, com dedicação, da forma que a arte é feita, né? Com seu tempo, dedicação, paciência e entrega total. Eu tenho muito a agradecer também a mim mesma, ao Invisível, que me impulsionou a fazer essa arte
e pela paciência que eu tive em meio à procrastinação, a várias coisas internas que eu passei durante esses meses todos até chegar na ação de fazer essa arte. E eu tô muito feliz com a conclusão dela. Para o meu filho Benzinho, que estiver me assistindo aqui no futuro breve ou no futuro distante, tá aqui, filho, eu consegui concluir a arte. Já já você vai voltar e vai vê-la pessoalmente. Acredito que você vai ficar muito feliz com a conclusão dela. E vamos decidir juntos aonde colocar essa arte, porque eu vou deixar ela escondidinha para poder lhe mostrar quando você chegar e você não dar de cara com ela na casa. Mas enquanto isso eu vou deixar ela aqui em cima da mesa, na frente da minha cama, para toda vez que eu acordar, estiver por aqui pelo quarto, observar ela, conversar com ela, da mesma forma que a arte conversa comigo também. Grata demais a todo esse processo que foi, entre pausas, respiros e ações. Agradeço demais também a quem ficou por aqui, como sempre, até o finalzinho do vídeo, com toda a paciência que foi de você chegar até aqui. Gratidão a todas as pessoas que sempre me acompanham por aqui, as pessoas que estão chegando. Essa é a forma que eu gosto demais de praticar minha arte, com muita entrega mesmo, com muita honra à minha ancestralidade, aos meus processos internos e criativos e de ideias e de inspirações, que me faz transparecer um pouco do que eu sou de forma externa para as pessoas, do que eu sou internamente de forma invisível para as pessoas também, e do que eu ainda tenho que aprender sobre, né? Tudo é código, é sinal, é mensagem, é caminho, unindo um pouco de cada coisa que eu gosto de fazer. O crochê tem um pouco da lembrança da minha tia também, através do tecido do macacão dela, e toda a lembrança e memória de família, né? De mulheres da minha família que desde pequena eu tinha essa visão delas fazendo algum tipo de arte e que de alguma forma tem um pouco delas em mim também, como artista, como mulher, como ser que sou. Só agradecer mesmo. Filho! Vem cá! Tem uma surpresa pra tu. Peraí, calma. Vou botar tudo aqui na frente. Vira aqui. Calma. Pode ver. Bem comprometido, finalmente, né? Muito bom, mãe. Gostou? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho.